Audio Jungle. Estamos na questão número 5 de 10, onde o examinador da OAB apresenta uma hipótese de flagrante forjado. Logo, é imprescindível que os colegas tenham um certo conhecimento sobre o tema prisões cautelares. No Brasil, a prisão ela é uma exceção. A regra é a liberdade. O indivíduo somente irá permanecer custodiado quando houver extrema necessidade. Existem duas prisões cautelares decretadas e uma delas não é decretada por um magistrado. Deve o delegado de polícia observar os requisitos do artigo 302 do Código de Processo Penal para se convencer se é caso ou não da lavratura do auto de prisão em flagrante. Vamos abordar essas primeiras hipóteses da prisão em flagrante. O delegado somente poderá prender em flagrante quando o indivíduo estiver cometendo o crime, quando ele estiver acabado de cometer o crime, quando ele for perseguido logo após a prática do crime, ou encontrado logo depois com objetos, armas ou instrumentos que se façam presumir ser ele o autor do delito. Se o indivíduo se enquadrar nessas hipóteses, o flagrante será legal. Agora, caso não se enquadre, o flagrante será ilegal. Na hipótese da questão número 5, o colega vai perceber que o policial ele forjou uma situação. Logo, o flagrante ele é ilegal. Professor, mas qual é a medida judicial cabível para combater um flagrante ilegal? É o pedido de relaxamento da prisão. Guardem, não esqueçam jamais. Quando o flagrante for ilegal, a medida cabível é o relaxamento. Quando o flagrante for legal, a medida judicial cabível é a liberdade provisória, com ou sem fiança. Agora, quando o juiz entender que estiverem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, ele irá decretar a prisão preventiva. E na fase do inquérito policial, sendo necessário para as investigações, o juiz vai decretar a prisão temporária. Então guardem, são 3 as prisões cautelares. A primeira delas é a prisão em flagrante. A segunda delas é a prisão temporária, decretada na fase do inquérito policial. E a terceira é a prisão preventiva, que será decretada nas hipóteses do artigo 312 do Código de Processo Penal, ou seja, para a garantia da ordem pública, para a garantia da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou ainda para a aplicação da lei penal, sempre que estiverem presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade do crime. Então, se a prisão temporária e a prisão preventiva forem ilegais, a peça cabível é a revogação da prisão. Tanto nas hipóteses de indeferimento, do relaxamento, da liberdade provisória ou da revogação, caberá a impetração de habeas corpus para o TJ ou para o TRF. Vamos para a redação
da quinta questão. Durante uma blitz, um policial simulou a descoberta de arma de fogo e substância alucinógena no porta-malas do carro de Rui, que foi preso em flagrante. O flagrante foi comunicado ao juiz no prazo legal. O advogado de Rui apresentou o requerimento adequado ao juiz de plantão, quem deferiu o pedido sob o fundamento de que as prisões provisórias não ofendem os preceitos constitucionais. Nessa situação hipotética, a providência cabível para que Rui seja libertado será: flagrante ilegal. Qual pedido o advogado ingressou para o juiz de primeira instância? Relaxamento. E o juiz indeferiu. Logo, cabe a impetração de habeas corpus. Se a autoridade coatora é o juiz de primeira instância da Justiça Estadual, o habeas corpus será endereçado ao presidente do Egrégio Tribunal de Justiça. Vamos para as alternativas. A. O habeas corpus perante o Tribunal de Justiça. A competência para julgar o HC define-se em função da autoridade coatora, uma vez que o artigo 96, inciso 3º da Constituição, estipula competir ao TJ o julgamento de juízes estaduais. Como eu já disse inicialmente, realmente a alternativa correta é a alternativa A. Por quê? A autoridade coatora é o juiz de primeira instância. Vamos para a B. Caberá livramento condicional perante o juiz titular. Claro que não, pessoal. Livramento condicional, ele é um benefício concedido na fase de execução penal. Neste caso apresentado pela OAB, estamos ainda no período pré-processual, antes mesmo do oferecimento e recebimento da denúncia. Então já descartem logo de pronto a hipótese de livramento condicional. Continuando, a C diz que caberia uma reclamação à Corregedoria da Polícia Civil? Claro que não, pessoal. Totalmente equivocada essa afirmação. E a D, por fim, que diz que caberia HC perante o Supremo? É óbvio que não. Como eu já disse aos colegas, sendo a autoridade coatora o juiz de primeira instância, caberá HC ao Tribunal de segunda instância, no caso, ao Tribunal de Justiça. Vamos para a questão número 6.